Olá, você está assistindo às notícias econômicas da Ásia com Tim Condon, da ING em Singapura. Tim, vamos começar falando sobre a China. A inflação caiu mais do que o esperado em setembro, quase atingindo o menor nível em 5 anos. Você espera medidas de estímulo após esse dado? A queda foi um pouco maior do que o esperado, que era 1,7%, enquanto o resultado foi 1,6%. Os preços de alimentos foram responsáveis por essa queda, e isso vem se repetindo durante esse ano. A inflação subjacente esteve constante a 1,6%, de acordo com o esperado. Mas o maior responsável pela desinflação na China é o setor alimentício. Isso não está relacionado à política macro. E o motivo foi o bom tempo na China este ano, em contraste com o ano passado. Essa diferença de um ano para o outro refletiu nessa pressão da desinflação. Eu acredito que isso ainda vai durar por mais uns 2 meses. Esse é o padrão sazonal. Outubro e novembro são os meses com menor aumento no setor de alimentos. Entre dezembro e fevereiro, os preços dos alimentos tendem a subir, e eu acredito que isso signifique que estamos muito perto do menor nível de inflação na China. Em se tratando de medidas, eu não acredito que eles estejam se preocupando muito, por causa dos fatores que mencionei. Mas o que temos visto, no dado mais recente, é um salto muito grande no IPC do setor de educação, que em sua maior parte é impulsionado por taxas de educação, que em sua maioria vão para os professores em forma de salários. Education fees and most of the fees go to teachers in the form of salaries. Os professores são funcionários públicos, por isso há um grande elemento de política fiscal para este componente do índice de preços ao consumidor. E o aumento sequencial deste ano, de 2% em termos mensais, é o maior em 3 anos. Eu acredito que isso seja uma forma de flexibilização direcionada. A mensagem é que o governo quer que os salários subam um pouco mais rápido e que os professores gastem mais dinheiro. Isso parece ser consistente com os outros tipos de políticas que as autoridades implementaram este ano, conhecidas como medidas direcionadas. Essas medidas são diferentes das grandes medidas que abrangem toda a economia que as autoridades até o momento têm evitado. Eles parecem estar determinados a eliminar os excessos que se infiltraram na economia, por causa do enorme estímulo monetário em 2009 e 2010. E não querem tomar medidas amplas que englobem toda a economia por medo de repetir esses excessos. Talvez o dado do IPC para setembro tenha sido um exemplo disso. Mas não há muito com que se preocupar. As autoridades não parecem estar preocupadas com o fato de que estão enfrentando uma ameaça de deflação na China. September CPI data, but I don't think that there's a great deal to worry about. The authorities don't seem particularly worried that they're facing a deflation threat in China. Passando para Singapura, o Banco Central manteve a política monetária estável, apesar do crescimento lento da economia. Há motivos para se preocupar com o crescimento do país? O crescimento em Singapura no terceiro trimestre foi um pouco mais fraco do que o esperado, mas parte disso veio dos fracos números da indústria da construção. Eu acredito que isso seja temporário e provavelmente vamos ver um salto no quarto trimestre, o que alivia a minha preocupação de que haja qualquer perigo significativo para a previsão de crescimento. In the fourth quarter, and that allays my concern that there's any significant danger to the growth forecast. The authorities are looking. As autoridades estão visando um crescimento na faixa de 2,5 a 3,5%. E eu acredito que esta seja uma aposta muito segura. Nossa previsão é de 3,2%, e isso está de acordo com a previsão dos analistas em geral.
E, finalmente, uma pergunta rápida sobre a Coreia do Sul. Ontem, o Banco Central reduziu a taxa de juros pela segunda vez em 3 meses e reduziu a estimativa de crescimento econômico. Você acredita que os cortes do banco para este ano param por aí? Uma das justificativas para o corte da taxa foi o rebaixamento da previsão de crescimento do PIB. Eles cortaram suas previsões de crescimento e reduziram a previsão de inflação. Por exemplo, a previsão para este ano da inflação de preços ao consumidor foi cortada de 2,4% para 1,4%. E eles também cortaram a previsão para o próximo ano. Isso significa que esses grandes cortes prejudicaram os dados econômicos o suficiente para justificar mais um corte da taxa este ano. Mas no próximo ano, a história é diferente. But next year is a different story, and the bar drops, I think, for 2015. Tim, obrigada pela participação. Continuem conectados a Dukascopy TV para mais notícias e entrevistas exclusivas. Até mais!